Um texto bem conhecido, que vamos então trabalhar nesta manhã. Nós vamos ler juntos o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, por gentileza, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, bem conhecido. E daqui quero tirar algumas lições, dar algumas instruções, ou reforçar, na verdade, instruções a respeito da mordomia cristã. O que você já sabe, Evangelho de Mateus, capítulo 6, por favor, encontre na sua Bíblia. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Todos encontraram? Eu gostaria de orar agora pela leitura da Bíblia, mesmo assentado como você se encontra. Por favor, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, não viemos aqui nesta manhã por acaso, viemos aqui porque o Senhor é quem nos trouxe. Nós temos agora em nossas mãos a Tua santa e poderosa palavra, mas nós não ousaremos estudá-la sem a Tua bênção. Por isso o Senhor nos concede o privilégio de sermos batizados com o Espírito Santo. Que Ele nos conceda a compreensão da Tua palavra. E que nesta manhã, ainda que através de uma única palavra, mas que o Senhor nos alcance para sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Viemos aqui para ouvir a Sua voz. Fale conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. 33 é o versículo que vamos ler e diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 6, 33, bem conhecido de todos nós. Pronto, encontrei na minha Bíblia. O verso 33 diz, mas, na versão que eu tenho em minhas mãos, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Eu quero destacar como ponto principal da mensagem desta manhã a expressão da Bíblia: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Portanto, bem-vindos a este culto, você que nos acompanha virtualmente, na sua casa ou em algum outro lugar, que a palavra do Senhor também te alcance nesta manhã. Eu quero apresentar a vocês dois conceitos sobre mordomia. Por quê? Não sei se você já se apercebeu, mas geralmente o que vem na mente de muitas pessoas quando se trata de mordomia cristã, a primeira coisa que vem na mente de muitos, e eu sou capaz de dizer que de uma grande maioria, a primeira coisa que vem na mente das pessoas é dinheiro, finanças. Quando na verdade mordomia não trata unicamente de dinheiro, mas esse é o primeiro pensamento que na maioria, que vem ou que acomete a mente da maioria das pessoas. Por isso eu quero apresentar-lhes dois conceitos e preparei duas lâminas para compartilhar com vocês. E vou sair aqui da frente, não sei se vou atrapalhar os meninos da mídia. Aqui está o primeiro conceito de um pastor Puni. Ele diz assim, que mordomia cristã é o que mesmo? É tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Olha que interessante. Mordomia cristã é tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Ou seja, Deus deu o melhor dele para nós. Em resposta a isso, então eu devo dar, pelo menos deve ser esse o princípio, em primeiro lugar, tudo de mim. O próximo conceito vem do pastor Benjamin Maxson, quando ele diz assim: mordomia cristã, ela tem que ser para nós estilo de vida. Observe que coisa interessante, estilo de vida. Se é estilo de vida, então ela mexe, ela permeia toda a nossa vida, em todos os aspectos, ok? Então mordomia cristã é o estilo de vida daquela
que aceita o senhorio de Cristo, o comando de Cristo, e ele caminha em sociedade com Deus, diz o conceito, atuando como seu agente, administrador dos seus assuntos da terra. Então, mordomia cristã é eu responder ao que Deus fez por mim com tudo da minha vida, meu tempo, meus talentos, o meu ministério, tudo. Por isso, o pastor Benjamin diz que mordomia cristã é estilo de vida. Geralmente, quando se anuncia na igreja, creio que não no Casley, mas geralmente em algumas igrejas, quando se anuncia culto sobre mordomia cristã, muitos irmãos não vão à igreja adorar o Senhor, ou vão para uma outra congregação, porque na mente dele, ou na mente dela, ele diz: bom, hoje é mordomia, lá vem o papo de dinheiro outra vez. Queridos irmãos e minhas irmãs, amigos presentes nesta manhã e que nos acompanham virtualmente, mordomia é estilo de vida e acompanha todo o nosso ser. Por isto, o texto bíblico que lemos menciona que Deus é a primazia, deve ser a primazia, Ele tem a prioridade em nossa vida. A palavra profética, ou seja, o espírito da profecia, tratando desse conceito de que a mordomia cristã é estilo de vida e que Deus é a prioridade, Ele é o primeiro na nossa vida, a palavra profética descreve esta cena, dizendo que de fato é a única forma que nós temos de manifestarmos gratidão e manifestarmos amor a Deus, ou seja, Deus em primeiro lugar. E esse pensamento você encontra no livro Conselhos sobre Mordomia, logo no início, na página 18, lá ela diz que a única maneira em que nos é possível manifestar gratidão e amor a Deus, aquele que proveu tudo para nós. Qual é a única maneira? Deus em primeiro lugar. Por isso, mordomia deve ser, precisa ser estilo de vida em todos os aspectos da nossa vida. Agora, o que é mito e o que é verdade na mordomia cristã? Eu quero apresentar-lhes 4 itens que são considerados para alguns mito, para outros é considerado verdade. O que é mito e o que é verdade na mordomia cristã? Então quero apresentar-lhes para vocês o primeiro tópico, esse que de fato aparece na tela. Na mente de alguns membros da igreja, mordomia cristã é somente dinheiro. Somente dinheiro. Queridos irmãos, a pergunta é: isto é mito ou isto é verdade? Mordomia cristã é somente dinheiro. Bom, vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre esse conceito do dinheiro na mordomia cristã. Lamentavelmente, Satanás, ele usa o dinheiro como pretexto na vida de algumas pessoas, para se esquivar de dar tudo que tem, ou de ser exatamente um instrumento nas mãos de Deus, como aquele que deve ser, ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Então, Satanás, ele usa de fato o dinheiro como pretexto. E por que ele usa como pretexto? Porque na verdade ele sabe que o dinheiro, ele exerce um grande poder, ele sabe que o dinheiro exerce uma grande fascinação. O dinheiro exerce fascínio sobre o homem. Ele também sabe que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, é uma arma perigosa, é uma arma maligna e terrível. Ele sabe disso. Primeiro, ele usa o dinheiro como pretexto, porque o dinheiro tem fascínio sobre nós. Segundo, ele sabe que o amor ao dinheiro é de fato uma arma na mão de muitas pessoas. Por isto, quando ele se aproxima de Cristo, lá na tentação, ele mostra o mundo e sua grandeza para Deus. E o que ele diz para Deus? Ele diz para Jesus o seguinte: tudo isto te darei.
essa expressão bíblica: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Ou seja, sabendo que o dinheiro tem poder, tem fascínio, o homem tem fascínio por ele, sabendo que uma vez no coração ele pode causar estrago na vida de quem não sabe usar, então ele utiliza o dinheiro na vida de algumas pessoas como pretexto. Mas ouçam, o centro da questão não é de fato o dinheiro, até porque a Bíblia Sagrada trata desse assunto de uma maneira muito aberta, sem rodeio. Outro ponto, o Senhor Jesus Cristo, ele falou sobre dinheiro mais do que o céu. Faça uma pesquisa na Bíblia, você vai perceber Cristo se referindo ao dinheiro muito mais do que o céu, porque ele sabe exatamente do poder do dinheiro na vida das pessoas. Quando Jesus utiliza, quando ele faz referência ao dinheiro com frequência, é porque ele também sabe que o dinheiro é mais do que uma moeda. O dinheiro acaba se tornando um ídolo. Por isso ele deu o nome de Mamon. O dinheiro se torna um ídolo. Então, um ponto crucial, irmãos queridos, aqui não é o dinheiro em si, mas é a quem nós vamos adorar com o que somos e com o que temos. Por isso o apelo de Deus para nós, com frequência em sua palavra, é: filho meu, dá-me o teu coração. O apelo de Deus não é: filho meu, dá-me o teu dinheiro. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Filho meu, dá-me os teus recursos. Esse não é o apelo de Deus. O apelo de Deus é: filho meu, dá-me o teu coração. O que ocupa o primeiro lugar na sua vida vai dirigir exatamente o seu viver. Então Cristo deu o nome ao dinheiro, ele o chama de Mamon. E ouça o que eu lhe digo agora: lamentavelmente, no altar de Mamon, muitos vivem e muitos morrem. O amor ao dinheiro, no altar de Mamon, muitos vivem e muitos morrem. Muitos matam e mandam matar. Muitos casam e se descasam por causa deste ídolo. Muitos corrompem e são corrompidos por causa do dinheiro. É o amor, é o fascínio. Por isso nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos alertou, fez um alerta sobre o perigo da fascinação pela riqueza. Não é pecado ser rico, ter recursos, mas é a fascinação por ela. Por quê? Porque se você não sabe administrá-la, ela vai sufocar a semente da palavra de Deus lançada em sua alma. A Bíblia Sagrada deixa muito claro que o dinheiro, ele pode ser sim uma bênção na vida do cristão. Quando você ler a Bíblia sobre o tema, você vai encontrar homens piedosos, muito ricos, a quem Deus os abençoou com recursos, homens piedosos: Jó, Abraão, Isaque, Jacó, Ezequias, Davi, Salomão, homens piedosos, que souberam lidar com a riqueza, souberam lidar de fato, com o dinheiro. Sim, queridos irmãos, o dinheiro, portanto, não é o problema, mas é a maneira como lidamos com ele. Se Deus é o nosso Senhor, então o dinheiro vai ser o nosso servo. Nunca esqueça disto. Se Deus é o primeiro em nossa vida, se nós aceitamos o senhorio dele, então o dinheiro será o nosso servo. Nós usaremos os recursos seguramente segundo a vontade do Senhor nosso Deus. Outra coisa, mas se Deus não é o primeiro, se não é o senhorio dele que comanda a nossa vida, aí teremos problemas, aí nós nos tornaremos servos do dinheiro. A coisa inverte. Se Deus é o Senhor, o dinheiro é o nosso servo.
Mas se Deus não é o Senhor da nossa vida, então seremos servos do dinheiro. E ouça o que eu lhe digo esta manhã: o dinheiro é um servo cruel. O dinheiro é um servo cruel. E vou lhe dizer por quê. O dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo patrão. O dinheiro, ele é o maior senhor de escravos do mundo. É o maior senhor de escravos do mundo. Por quê? Porque ele exige atenção exclusiva, dedicação integral. Percebem o porquê da fascinação que os homens têm por ele? Então, aqueles que servem ao dinheiro, ao invés do Senhor, se tornam capacho dele e são atormentados com muitos flagelos, lamentavelmente. Daí entra no jogo a avareza. E aí vem a palavra profética dizendo: Cristo não permitirá que uma pessoa egoísta, avarenta, entre nas cortes celestiais. Nenhum cobiçoso, está escrito, poderá passar pelos portais de pérola, pois toda cobiça, ela é idolatria. Conselho sobre mordomia, na página 26. Qual é o primeiro conceito, o primeiro mito sobre mordomia? Mordomia é só dinheiro. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Mordomia não é só dinheiro. Segundo mito da mordomia, ou o que é pregado, falado sobre mordomia cristã, esse que aparece na tela. Segundo mito: eu sustento a igreja com os meus dízimos. Isto é mito ou é verdade? Isto é mito, irmãos queridos. Queridos amigos que estão aqui nesta manhã, isto é mito, não é verdade. E por que que isto é um mito ao invés de ser uma verdade? Quero ler com você um texto da Bíblia que você também conhece. Vamos relembrá-lo. Vamos para o livro de Levítico. Vamos entender então por que que isso é um mito. Levítico no capítulo 27. Por favor, abra sua Bíblia. Viemos aqui nesta manhã para adorar ao Senhor. Leia a sua palavra. Levítico no capítulo 27. Por favor, abra a sua Bíblia. Pronto? Levítico 27. Compartilhe sua Bíblia com quem está do seu lado, se porventura não trouxe um exemplar físico da Bíblia. Verso 30. Qual é o mito? Eu sustento a igreja com os meus dízimos. Verso 30 está escrito assim, acompanhe na sua Bíblia. Na versão que tenho em minhas mãos diz: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são de quem, querida igreja? Eu não ouvi. São de quem? São do Senhor. Então não é seu, não é meu. Então eu sustento a igreja com os meus dízimos. Isso é mito, não é verdade. Você não tem dízimo, você devolve o que não é seu, ok? Eu devolvo o que não é meu. Por isto, vejam esse pensamento do Espírito da profecia na tela. Diz assim: Deus põe sua mão sobre o dízimo. Quem põe a mão? Deus. Ele põe a mão sobre o dízimo, bem como sobre as dádivas e ofertas. E o que mais? Aí então ele diz, ele põe a mão e diz: isto é meu. Isto é meu. Quando eu vos confiei os meus bens, especifiquei que uma parte deveria ser vossa, 90%, deveria ser vossa, para suprir as vossas necessidades, e a outra parte deveria retornar para mim. Eu sustento a igreja com os meus dízimos. Por favor, não pense desta forma. Essa aqui é a afirmação bíblica, nós lemos, e esta é de fato a afirmação profética.
É mito dizer: o pastor trabalha porque eu sustento ele com os meus dízimos. A igreja é mantida com os meus. Você não tem dízimo, nós não temos. Há um outro texto bíblico que nos ajuda a entender também este conceito. É aquele texto lá de Deuteronômio, você conhece, capítulo 28, verso 17 e o verso 18. O que diz lá? Não diga, pois, no teu coração, é isso que diz a Bíblia, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. O texto continua dizendo: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas. Deus seja louvado pelo seu cuidado por cada um de nós. Eu sustento, portanto, a igreja com os meus dízimos, é mito. Os dízimos e as ofertas são, antes de tudo, irmãos, para nós deve ser, antes de tudo, um ato de adoração a Deus. Portanto, não somos nós quem sustentamos a igreja. Quem sustenta a igreja é o sustentador dela, é o mantenedor dela, o seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. E é Ele que garante acerca desta igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus seja louvado. Ele mantém a sua igreja. Ele dará a você os recursos para você administrar. Agora, se você administra ou não, aí então vai do seu livre arbítrio. Deus tem direito, portanto, sobre nós e sobre tudo que temos. Nunca esqueça disso. Ele tem direito sobre nós e sobre tudo que nós temos. O seu direito sobre nós e sobre tudo que nós temos está acima de qualquer outro. Daí então, em reconhecimento a isto, nós devolvemos como um ato de adoração a este Deus Todo-Poderoso. Porque mordomia é tudo de mim, em resposta ao tudo de Deus. Isto é mordomia cristã. Um terceiro conceito, ou um terceiro mito, e quero apresentá-lo para você, está então na tela, é esse aqui. É que algumas pessoas, elas fazem o uso, ou se comprometem a ser fiéis a Deus, olha só, como negócio, fidelidade como negócio. Eu vou ser fiel, claro, e Deus então vai me conceder prosperidade. Mas aí, eu gostaria de pôr na tela 2 outros itens, para você entender isto aqui: fidelidade como negócio. Isso é verdade ou isso é mito? Isso é mito. Eu não posso ser fiel a Deus, querendo algo em troca, exigindo dele a prosperidade nos meus negócios, na minha vida. Acompanhe esse item aqui, ok? Aí está. Quem aprecia esse tipo de pregação, de ensino, é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade é quem ensina isto. Por isso as igrejas estão superlotadas no mundo evangélico. Por isso esse tipo de pregação atrai. Porque quem não quer de fato ser próspero nos seus negócios, quem não quer ter um apartamento luxuoso, quem não quer ter um bom carro, quem não quer ter de fato prazer, a teologia da prosperidade, ela explora bastante esse detalhe. Por isso, 2 perguntas para você entender isto. O que é que vem primeiro? O que é que vem primeiro? Os dízimos e as ofertas ou as bênçãos? O que vem primeiro? O que vem primeiro, meu irmão e minha irmã? As bênçãos vêm primeiro. Número 2, nós devolvemos os dízimos e as ofertas para sermos abençoados, ou nós devolvemos porque já fomos abençoados? Você devolve porque Deus já te abençoou, e louvado seja o seu nome. Por isto que vem primeiro são as bênçãos.
Deus te abençoa para que você possa abençoar, para que você possa ser exatamente um instrumento de bênçãos. Por isto, se você em algum momento da vida, ao devolver dízimos e ofertas, ao devolver os recursos de Deus, tendo na mente a intenção de fazer isto, esperando a prosperidade dos seus negócios, da sua vida, você está agindo de maneira equivocada. Fidelidade como negócio, Deus não se agrada disto, ok? Nós retiramos dízimos e ofertas das bênçãos. Tiago diz no capítulo 1, no verso 17, ele diz que toda boa dádiva, as bênçãos, toda boa dádiva vem do alto dos céus, é nos concedido por aquele que a Bíblia o chama de o Pai das luzes. Somos abençoados exatamente por este Deus. Então, como eu disse, a teologia da prosperidade, ela induz o povo ao erro, conduz as pessoas no erro. Os adeptos e pregadores dessa teologia, eles são manipuladores, induzindo as pessoas a interpretarem erroneamente o verdadeiro conceito de mordomia cristã na palavra de Deus. A teologia da prosperidade induz o povo ao erro, porque eles usam a metodologia do medo, eles usam a metodologia da culpa, da ganância, para arrancar dos desprovidos de conhecimento até o último centavo. Por isso as ofertas começam sempre no topo. Já perceberam isso? 1.000 é a primeira oferta, e aí vai baixando até o último centavo. Essa é a teologia da prosperidade. Então se encaixa muito bem o texto bíblico da palavra de Deus em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Fidelidade como negócio. Entregue a sua televisão e Deus lhe dará uma melhor. Entregue o seu Fusca ano 77 e Deus te dará uma Ferrari 2024. É isso que prega a teologia da prosperidade. Fidelidade como negócio. Fidelidade como negócio. Tomemos cuidado com isso, irmãos. Querido amigo, está aqui nesta manhã e que nos acompanha virtualmente, ouça o que eu lhe digo agora. O fato de existirem pastores, pregadores falsos, pregando sobre dízimos e ofertas, não significa que não tenha pastores verdadeiros pregando verdadeiramente a palavra do Senhor. O fato de existir um falso ensino sobre o dízimo não significa que não tenha uma fiel pregação sobre o assunto. Não se deixe iludir por conceitos errôneos. O fato de existirem exploradores em nome de Deus não significa que não haja obreiros fiéis ensinando a verdade como ela é, sobre o princípio da mordomia cristã, que é tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, que é. E quero finalizar apresentando o quarto e último conceito desta manhã. O quarto conceito sobre mordomia cristã, não conceito, na verdade, mito, né? Estou falando sobre mitos da mordomia, é esse que está na tela. Fidelidade e sistematização são a mesma coisa. Isto é mito ou isto é verdade? Fidelidade e sistematização são a mesma coisa. Isto é mito. Vou tentar explicar de uma maneira simples para que você possa compreender este item. Eu quero crer que, deixa eu só confirmar aqui nas minhas anotações, que eu coloquei um conceito do espírito de profecia, coloquei sim. Olhem para esse texto, aqui está. Olha o que diz o espírito da profecia. As igrejas, atenção, igreja do Casley, pastores, líderes de outras congregações aqui presentes, olha o que diz o espírito da profecia. As igrejas que são
sistemáticas, e o que mais? E que são liberais em sustentar a causa de Deus, diz a serva do Senhor, estas igrejas são espiritualmente as mais prósperas. E olha o que diz mais o texto: a saúde espiritual e a prosperidade da igreja depende em alto grau, diz ela, de sua doação sistemática. Uma igreja próspera, uma igreja espiritualmente forte, ela está dizendo, são as igrejas que são sistemáticas, os membros são sistemáticos, ou seja, devolve sistematicamente, são fiéis sistematicamente, e também são liberais, são generosos na distribuição ou no devolver as suas doações. Mas onde é que está o mito de que fidelidade e sistematização são a mesma coisa? Aonde está o mito nessa questão? Vou tentar explicar a você. Digamos que uma pessoa, ela tem uma renda mensal de R$2.000, mensal, vamos trabalhar aqui com a questão mensal, R$2.000, claro, a devolução do seu dízimo, pelo conceito bíblico, seria então R$200, é 10%, então R$200. Então, sistematicamente, para ser sistemática, ela deveria devolver todo mês, quanto? R$200. Ao fazer isto, automaticamente ela está sendo fiel, correto? No entanto, vou citar para vocês uma experiência que vivi, passando pelo distrito. Fui pastor numa região próspera, homens e mulheres prósperos, e então fiz um diagnóstico espiritual em uma de minhas congregações, onde tinha algumas pessoas prósperas. Então percebi que muitos não eram sistemáticos. Se eram fiéis, era outra coisa, mas não eram sistemáticos. Na visitação que fiz, no mano a mano, com muito carinho, com muito cuidado, fiz uma segunda descoberta. Primeiro, eles não eram sistemáticos. A segunda descoberta, eles também não eram fiéis. Como assim, pastor? Por 5 anos, eu fiz o levantamento, 5 anos, eles devolveram ao longo dos 5 anos o mesmo valor, 5 anos. Quando você fazia uma busca, quando você observava a prosperidade deles, os recursos que tinham, os ganhos que entravam em seu caixa, era superior ao que devolviam. Portanto, uma pessoa até pode ser sistemática, mas às vezes ela não é fiel. Ela é sistemática em devolver mensalmente, mas ela não é fiel em devolver a Deus aquilo que compete de acordo com a sua renda. Então, fidelidade e sistematização não é a mesma coisa. Tomara que não esteja falando para alguém nesta manhã que tem sido sistemático no devolver mensalmente, mas que não tem sido fiel ao Senhor. Querido irmão, minha querida irmã, o mordomo fiel, ele fará tudo o que lhe for possível no serviço de Deus, tudo. Porque o mordomo fiel, ele não pensa unicamente na igreja local, ele pensa na igreja mundial, porque somos um movimento mundial. E finalizo a minha conclusão nesta manhã. Eu quero deixar com vocês algo para pensar. Para você que é líder no Casle, para você que é líder provavelmente numa outra congregação, está passando por aqui de férias, vou deixar algo para pensar. Depois, procure o pastor Kerley, ele é bom para resolver confusão, está ali. Ele resolve o problema depois. O Espírito da profecia traz uma orientação para nós e condena um método que nesses últimos tempos temos observado nossas igrejas vivendo, praticando, para angariar recursos para a sua igreja. E qual é o método?
é o método da busca de recursos pelos métodos populares de apelo. E vou ler para você o pensamento do Espírito da Profecia, que diz assim: vemos as igrejas de nossos dias incentivando festejos, glutonarias, dissipação, piqueniques, ceias, danças e festivais, com o propósito de levantar fundos para a tesouraria da igreja. Ela está dizendo, vemos as igrejas fazendo isto. Então ela diz, é um método inventado por mentes carnais para conseguir recursos sem sacrifício. Vamos colocar uma central de ar na igreja do Casle, então vamos fazer um piquenique, vamos fazer um festival de pizza e vamos com isto angariar recursos. Método usado por mentes carnais, ela está dizendo. E mais, tais ofertas são defeituosas e doentias e têm a maldição de Deus. Nossos filhos têm ido para semáforos, lugares perigosos, vendendo bolos, livros, fazendo coisas para poder participar de determinados eventos. Oh, queridos irmãos, eu sonho o dia em que esta igreja viva a experiência que Moisés viveu no deserto, quando Deus pediu para o povo levar as ofertas para a construção do tabernáculo, e daqui a pouco os construtores disseram: Moisés, diga para o povo não trazer mais, porque nós já temos em abundância, nós já temos o suficiente. Você é dizimista, mas eu pergunto, você é pactuante? O meu apelo é para que você seja um pactuante, sua oferta seja planejada, porque é o que mais se aproxima do que a Bíblia Sagrada ensina sobre os dízimos, é a oferta planejada. Deixemos de criar métodos humanos para termos recursos no caixa da igreja e sigamos a orientação da palavra, porque nós aceitamos o senhorio do Senhor Jesus Cristo em nosso viver, porque mordomia é tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Ofertas doentias, mancas, maldições de Deus. Sabe o que ela diz mais? Ela diz assim: o púlpito pode defender. Quando ela diz o púlpito, ela está dizendo os pastores. E nesta manhã eu lhe digo, eu, Francivaldo, secretário da Associação Maranhense, posso vir aqui defender esse conceito. O presidente pode vir aqui defender esse conceito, o tesoureiro pode vir, mas esta não é a vontade de Deus, é o que está escrito. Por isso saia daqui nesta manhã, fazendo um pacto com Deus, para fazer aquilo que é bom, que é correto, que é agradável ao Senhor, sendo sistemático, fiel e pactuante. Vamos fazer mais uso da oferta de sacrifício, que é agradável ao Senhor. Enquanto você pensa no seu plano, no seu pacto para este ano, nós vamos ouvir uma música especial. Enquanto ela é cantada, faça então o seu planejamento financeiro com Deus.